compreendia por que eu não conseguia seguir em frente com certas coisas, com certas decisões que eu tomava, né? Sempre vinha alguma coisa que me impedia de seguir em frente. Questões relacionadas com a minha mãe, né? Tinha medo de deixar ela para trás, acontecer alguma coisa e eu não estar junto. Então, assim, eu compreendi a razão, né? Do porquê, e o que me facilitou mais a liberar ela. Liberar e ter um ponto de vista correto com relação ao assunto, né? Que aos Uhum. pouquinhos foi me ajudando muito a manter as minhas decisões. A constelação, ela me ajudou a ter esse ponto de vista e resolveu muitas questões que eu tinha dificuldade, né? A questão também com relação ao meu pai, né? Não me deixar levar tanto pelo que ele diz, ou a minha reação também ao falar com ele, conseguir me controlar mais os sentimentos. Então, a constelação ajudou tudo isso, que eram pontos que pode-se dizer que eram os que mais me influenciavam no emocional. Se você já tinha ouvido falar sobre constelação familiar, assim, que visão você tinha antes e que visão você passou a ter depois de ver na prática como que funciona, de estudar, de entender o que é, como que funciona o processo da constelação? Eu nunca tinha ouvido falar da constelação familiar, não. Na verdade, os processos de codificação, análise da íris, sim. Análise da íris, sim, mas a constelação também não. Então, assim, foi algo que a princípio, quando você falou, eita, isso aí eu acho que eu não vou. Como é que ele vai descobrir os meus problemas? Como é que vai descobrir onde é que eu preciso melhorar? Qual é o meu trauma? Eu fiquei meio assim. Mas, quando você fez a consulta, né, que explicou, as coisas foram se encaixando de um jeito. Foi um quebra-cabeça que foi cada pecinha se conectando na coisa certa. Na coisa certa. E colocar em prática tudo que aprendeu, né? Tudo que aprendeu, que ouviu na constelação, você passou as orientações, né? Conseguir enxergar o porquê, foi fazendo uma mudança muito grande. Pode-se dizer que colocar em prática o que foi dito lá, no decorrer das conversas que a gente teve, em 3 dias já fez uma diferença muito grande mesmo na minha vida. Que eu fiquei impressionada o resultado que teve. Eu não esperava que fosse tão bom. Na verdade, eu estava com dúvida, né? Mas agora não tenho dúvida nenhuma, não. No decorrer das aulas, teve muitos pontos que você esclareceu, né? Que assim, durante as consultas foram ajudadas muitas coisas, mas tinha pontos focais que as aulas foram explicando de uma forma que foi ajudando a se encaixar mais ainda as coisas. Tinha coisas que você citava que se encaixava no que eu passava, no que eu estava passando. Então você foi orientando, guiando a gente, meio clareando a gente na escuridão. Estava num ambiente escuro, sem saber para onde ir, onde ser direcionado. Mas as aulas você foi explicando, né? Cada ponto, cada coisa, porque certas pessoas reagiam de certa forma, né? O que poderia ajudar, ajustar o ponto de vista. Então, assim, foi guiando. No que você foi falando, eu fui me esforçando em aplicar, em colocar para mim, né? Colocar para mim. O que contribuiu muito no resultado de todo o processo. A constelação familiar, posso dizer que foi o ponto-chave para mim, nas minhas mudanças. Mas o que você dizia durante as aulas foi ajudando a compreender melhor as situações. E aí colocar em prática o que eu aprendi também nas aulas, a mudança foi drástica, muito grande mesmo, muito significativa. A paz mental é uma coisa que não tem explicação, não. Porque antes do tratamento vinha muitas coisas na cabeça da gente que, na minha cabeça, que eu não compreendia, eu ficava perdida, não sabia como resolver. Por que será? Aquela, um monte de pergunta na mente e não conseguia ter uma solução. Mas
Agora eu compreendo, né? Eu compreendo, aprendi a aceitar, a liberar as pessoas que me causavam um certo, me deixava mais presa, né? E agora a questão da ansiedade que me deixava sem saída, preocupações. Agora, calma, paz, a sensação de bem-estar é muito grande. Saber que está conseguindo lidar com os desafios de forma mais tranquila. Não vem aquela coisa, aqueles pensamentos negativos, aqueles sentimentos ter perdido, tá perdido no mundo e não consegue se achar. Mas aí você foi guiando, foi mostrando. E agora, quando surgem problemas, eu já sei o que pode ter desenvolvido esse gatilho, né, por assim dizer, e tomar a posição certa para poder resolver. Como resolver? Que aí você conseguiu ajudar a gente a entender como resolver o problema também. Não só passar por ele, né? Ter a força para passar por ele, mas como também resolver. E evitar que aconteça, né? Agora eu vou trazer algumas análises, alguns pontos com base nas suas íris, para que você possa ter em mente um conhecimento, um entendimento sobre como funciona seu corpo físico, suas emoções, quais são as suas necessidades nutricionais, para que dessa forma, daqui para frente, você saiba sempre como conviver, como lidar com o seu corpo, como ele reage, como ele funciona. Eu trouxe aqui, ó, eu trouxe na verdade o antes e o depois das imagens das suas íris e eu vou compartilhar aqui, ó. Esta foi a imagem, a primeira imagem, né, das suas íris, tá? Essa aqui é a íris esquerda. Essa primeira imagem, ela foi lá da data de 24, mês 6 de junho de 2024. Então, esta é a imagem da íris esquerda. E aí nós observamos, né, alguns sinais específicos, alguns sinais que são chamados de raios solares. Se você observar em volta da pupila, né, tem alguns cortes no tecido da íris, e esses sinais são chamados de raios solares. Aí, aqui na segunda imagem, a primeira imagem, ela tá um pouco, ficou melhor por conta da iluminação, né? Se observarem, tem dois feixes de luz, e na segunda imagem só tem apenas um. Então ela ficou um pouquinho mais escura. Mas mesmo assim a gente dá para observar, ó, ali os sinais na parte de cima, né? Os sinais dos raios solares. O que eu achei interessante é de que o tamanho e a profundidade desses raios, eles reduziram, tá? Eles diminuíram um pouco de tamanho. Na iridologia, é importante destacar que os sinais, mesmo quando você faz o tratamento, né, faz tudo certinho, eles não vão desaparecer. Eles fazem parte da sua constituição física. Esses sinais, eles nos mostram também características comportamentais, psicológicas. Então, é importante termos esse entendimento. E o que é que esses sinais eles nos mostram? De que existe um sentimento, uma sensação que faz parte da sua personalidade, da sua estrutura psíquica, em decorrência dos fatores vividos ao longo da vida, de que você apresenta uma sensação, uma percepção de obstáculo ao longo da vida, ao longo de certos acontecimentos. Então, em determinados momentos da sua vida, pode acontecer de você ter o desejo de fazer algo e, ao mesmo tempo, vir um sentimento de dizer assim: será mesmo? Ou eu não consigo, eu não sei, entende? É possível de que em algum momento da vida surja esses sentimentos. Um sentimento de estagnação, quando você está prestes a dar o próximo passo, a conquistar algo novo. Então,
ter esse entendimento vai ser muito importante. Por quê? Isso já nos vai permitir olhar para as situações vividas lá atrás, lá na sua infância. Então, olhar, meditar e recordar. Quando eu era criança, o que mais eu ouvi as pessoas falando quando eu queria me expor, quando eu queria falar algo, quando eu queria demonstrar os meus sentimentos, quando eu queria criar algo novo? O que é que as pessoas falavam? Ou ainda, qual que é a minha percepção hoje da minha criança quando eu via os acontecimentos dentro da minha casa? Então, por exemplo, às vezes você até poderia desejar fazer algo. Então, você tinha algo para compartilhar para os seus pais. Então, você tinha algo, enfim, para se expressar, algo para fazer na escola. E aí, você de repente olhava para aquele ambiente, para as pessoas à sua volta e via elas muito atarefadas, muito ocupadas, não te davam tempo, não te davam atenção, ou as pessoas talvez criticavam muito quando algo não saía como elas desejavam. Então, essas percepções que você foi sentindo e registrando ao longo da vida foi criando essas travas. E hoje, sempre que você pensar em algo, ter um projeto, desejar se expressar, falar algo que você está sentindo e que você se sentir travada, é hora de você olhar para aquela sua criança que um dia sofreu com esses bloqueios. E ao invés de você permanecer travada, né, repetindo os mesmos padrões, os mesmos sentimentos que aquela sua criança um dia registrou, você olha, tendo essa compreensão sobre os desafios familiares, sobre as histórias vividas lá atrás, você olha para tudo aquilo e você passa a ser, vamos dizer, a mãe e o pai da sua própria criança. E aí você dá o acolhimento para ela, onde você diz assim, peraí, lá atrás eu senti essas sensações, esses bloqueios, esses medos, mas hoje os tempos são outros. E hoje eu consigo ter essa autonomia de entender o que é melhor para a minha vida, para o meu futuro. Eu tenho autonomia intelectual, financeira, para ir em busca daquilo que eu desejo. E eu posso me expressar livremente sem estar sofrendo represálias. Hoje eu posso expressar os meus sentimentos, expressar as minhas ideias, colocar o que eu tenho de melhor no mundo. E isso vai ser importante para mim e para muitas outras pessoas. Então, ter essa tomada de consciência hoje, conhecer isso da sua própria personalidade, da sua constituição, vai ser importante para que, de hoje em diante, os seus comportamentos, a maneira como você enxerga a si mesmo, seja diferente. E para que você não mais desenvolva e nutra sentimentos de baixa autoestima, de incapacidade, de medo, e não permita mais que esses impasses venham a ser o gatilho para crises de ansiedade, por exemplo. Aí, essa foi o sinal da íris esquerda. Agora, deixa eu compartilhar aqui da íris direita. Então, vamos lá. O que é que acontece? Nas suas íris, Isabel, eu observei que algumas delas, em algumas imagens que você me mandou, a pupila ela estava mais dilatada, tá? Então, o que é que isso nos mostra a respeito da sua constituição física e da sua constituição mental? Então, aqui, essa aqui é a íris direita. Deixa eu compartilhar, fazer aqui novamente. Aqui na outra imagem, cadê? Aqui é onde está a pupila mais dilatada. O
que esse sinal, quando a pupila ela está mais dilatada, ela mostra, se recebe o nome de midríase, ok? Então, quando a pupila ela está mais dilatada, está em midríase. Quando a pupila está mais contraída, mais pequenininha, está no estado de miose. Agora, vamos entender o que é que isso significa, que você precisa ter esse entendimento daqui para frente na sua vida. Quando as pupilas das íris estão em diferentes tamanhos, então, no caso, a pupila esquerda em midríase e a pupila direita está num tamanho, numa circunferência normal. Então, isso nos mostra de que você está em uma fase de resistência. Tá, Nathan, mas o que é essa fase de resistência? É uma fase em que você está tentando se adaptar às situações estressoras, aos fatores estressores que você está vivenciando no meio onde você está. Então, por exemplo, você me relatou que você está passando nos últimos dias por algumas situações emocionais desafiadoras. Então, veja, nesse caso, o seu corpo físico, assim como a sua mente, o seu sistema nervoso central, ele está buscando ali entender, processar tudo o que está acontecendo e ele está tentando se adaptar para que dessa forma o seu organismo ele não venha a sofrer um impacto maior. E diante dessa fase de resistência, dessa fase de adaptação, o seu organismo ele consome mais energia e, consequentemente, mais nutrientes. Então, sempre que você está nessa fase de resistência, em que o seu corpo ele está ali tentando se adaptar, o seu sistema nervoso compreender, processar todas as informações do que está acontecendo, é muito possível de que você sinta mais cansaço, cansaço físico, cansaço mental, e em consequência disso, é essencial que você descanse, reduza mais o seu ritmo e dê descanso físico e mental. Além disso, também a nutrição. Tanto ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação mais saudável, quanto o uso da suplementação, conforme você já vem fazendo uso, tá? Por quê? No seu caso, Isabelle, o seu organismo ele precisa de um aporte muito maior de minerais, de vitaminas, de aminoácidos, pois o seu corpo está tendo um maior esforço para se manter em equilíbrio e não adoecer. Então, esse sinal da pupila em midríase, isso nos revela como o seu corpo reage diante das respostas estressantes. Por exemplo, a pupila hemidríase, ela deixa o sistema nervoso autônomo simpático mais hiperestimulado. Então, o que é que isso quer dizer? Seu corpo, ele como que vive constantemente preparado para lutar ou para fugir diante de determinadas situações. Então, é como se o seu sistema nervoso central, ele dissesse sempre assim, ó, Isabelle, fica pronta, porque quando surgir qualquer situação desafiadora, ou a gente vai ter que ter força para fugir, ou a gente vai ter que ter força para lutar, para encarar a situação, para resolver, para fazer o que for necessário. Então, o seu corpo ele está ali, ó, pronto para a qualquer momento, qualquer situação que acontecer, ele resolver isso. Então, diante disso, esse sistema nervoso autônomo simpático hiperestimulado vai fazer com que seu corpo reaja de formas, vamos dizer assim, 8 ou 80 diante das circunstâncias. Em uma situação desafiadora, você vai ter uma força extraordinária para falar, ir para cima, resolver a questão, entende? Se posicionar, se impor, ou o seu corpo ele pode fazer o oposto também. E aí você vai dizer assim, não, eu tenho que fugir, eu não quero olhar para essa situação, eu não sei resolver, eu não dou conta, eu preciso ir embora daqui, entende? Eu preciso fugir para o mais longe possível dessa situação. Então, o seu corpo, o seu sistema nervoso,
ele tende a agir dessa forma. Isso vai ser muito importante que você sempre tenha esse entendimento, pois a partir daqui, sempre que você estiver vivenciando uma situação desafiadora, você lembrar disso e observar como é que o seu corpo está reagindo diante de tudo isso. Quais são as necessidades que o seu corpo tem, a fim de que ele consiga se preparar melhor. Então, será que o seu corpo está pedindo mais descanso, repouso físico e mental, para que ele consiga saber lidar diante de cada situação desafiadora? Quais os nutrientes que talvez estejam em falta, que estejam influenciando para que o seu corpo, ele, vamos dizer assim, reaja de uma forma não muito saudável? Isso vai ser muito importante. Por quê? Fisicamente falando, quando o seu sistema nervoso ele vive nesse estado, né, o sistema nervoso simpático mais hiperestimulado, o que é que isso vai influenciar? Os minerais cálcio e magnésio presentes dentro das suas células, que são responsáveis por uma série de formas como o seu corpo vai se comportar. Então, por exemplo, o cálcio, ele vai, obviamente, ser essencial para a sua estrutura óssea. Assim como o magnésio, ele vai fazer com que o seu músculo cardíaco ele consiga ter um funcionamento saudável. O cálcio e o magnésio, ambos são complementares. O nosso organismo precisa dos dois para que, por exemplo, a sua parte óssea, a sua musculatura, o seu sistema, o seu músculo cardíaco, eles consigam funcionar de forma saudável. Acontece que quando o seu sistema nervoso simpático está hiperestimulado, dentro das suas células, esses minerais eles são reduzidos. E aí o que acontece? Aí eles saem de dentro das células e o seu corpo, as suas células vão captar mais o sódio, o potássio e os fósforos. Então, diante dessa situação, quando você apresenta a pupila em midríase, sistema nervoso simpático, há uma necessidade frequente de você estar fazendo a suplementação do cálcio, dos minerais cálcio e magnésio. Claro, além da alimentação, é importante buscar ali ingerir principalmente os vegetais verdes escuros, a suplementação, como por exemplo a clorela, é um excelente suplemento também, assim como o Oxprem, que você já fez uso também. Esses suplementos, eles vão ser importantes para fazer esse equilíbrio desses minerais e dessa forma evitar que você venha desenvolver, como por exemplo, espasmos musculares, problemas ósseos, principalmente a mulher, quando ela vai mais lá na frente, não é o seu caso no momento. Quando ela vai entrando ali na fase da menopausa, tende a sofrer bastante com os calorões da menopausa. Em consequência disso, elas vão perdendo também musculatura, aí elas vão tendo problemas ósseos também. Então, visando de forma preventiva esses cuidados, é importante que você já tenha esses cuidados nutricionais desde agora, certo? Por quê? Conforme, deixa eu compartilhar novamente aqui, ó. Esse outro sinal presente aqui, ó, no tecido da sua íris, ó, vou colocar aqui. Tá vendo esse sinal aqui, ó? Deixa eu marcar. Ó, essas como se fossem estrias, não é bem estrias, são chamados de anéis de tensão. Nesse caso, que esse sinal está presente bem forte nas suas duas íris, isso nos mostra o quê? Esses anéis de tensão, eles provocam espasmos musculares. Eles provocam tensão muscular, dor muscular, rigidez, e isso, consequência, vai influenciar na limitação dos seus movimentos, tá? Então, esse sinal, ele já nos deixa claro de que ele vai causar essas tensão musculares, também problemas ósseos. Então, osteoporose, artrite, artrose, são alterações que você pode desenvolver com o passar do tempo, pois, conforme eu já mencionei, a ausência do cálcio e do magnésio
vai influenciar no enfraquecimento também da sua glândula tireoide, tá? Então, à medida que a sua glândula tireoide ela não funciona corretamente, quando o seu corpo ele tem essa ausência desses minerais, ele vai começar a funcionar em desarmonia. Então, essa suplementação vai ser essencial aí para que você evite essas alterações físicas, ok? É importante entender o seguinte, ó. Como o seu sistema nervoso simpático ele está hiperestimulado e você naturalmente possui essa quantidade dos minerais de cálcio e magnésio presentes no seu corpo, aí você vai precisar também de suplementar a vitamina D3. A vitamina D3, ela é importante, pois ela vai facilitar a recaptação do cálcio nos intestinos e nos rins. Então, dessa forma, se caso os níveis da sua vitamina D3 estiverem baixos, vai dificultar ainda mais a absorção do cálcio, tá? E isso vai desencadear uma série de reações e de sintomas físicos. Então, para evitar sintomas físicos como alterações da tireoide, que consequentemente já provocam outros sintomas secundários, como queda de cabelo, unhas frágeis, pele ressecada, alteração dos batimentos do coração provocados pelo quadro de hipotireoidismo. Então, para evitar esses sintomas, para evitar espasmos musculares, problemas ósseos, a vitamina D3 e o cálcio e o magnésio são minerais essenciais para que dessa forma você consiga sempre estar mantendo aí o equilíbrio da sua saúde, ok? Então, dessa maneira, vai ser essencial que você sempre tenha essa atenção na parte nutricional. E aí, lembrando também, na parte psíquica, na parte psicológica, a pupila hemidríase, ela, como o seu sistema nervoso simpático está hiperestimulado, então o que é que acontece? Diante de qualquer situação, você vai ter uma tendência para reagir de uma forma muito mais exagerada. Por exemplo, então, diante dessas situações que você está vivenciando, ao receber uma notícia que te causa uma preocupação, a forma como o seu sistema nervoso vai receber e interpretar isso vai fazer com que ele fique muito mais atento. Então, eita, alguma coisa de ruim está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa, entende? Então, o seu corpo ele sempre vai ficar mandando estímulos para que você faça algo. Então, sua mente sempre vai ficar muito ativa, pensando, idealizando o que você pode ou não fazer. E com isso, obviamente, vai trazer impactos físicos. Então, sempre tenha isso em mente, Isabela. Um filtro nas situações que acontecem, no que as pessoas falam, pois o que acontece no seu meio externo causa um grande impacto na sua vida, nas suas emoções, tá? Então, para que esses acontecimentos não venham ser os gatilhos e que dessa forma venham a desencadear quadros de ansiedade, por exemplo, é muito importante você ter essa cautela, saber colocar limites nas situações, nas pessoas, falar não, pois é isso que vai ser importante aí para evitar algum transtorno físico e emocional na sua vida, certo? Essa é a última imagem do olho direito que você me enviou. O que é que nós conseguimos compreender aqui ao observar essa imagem? Essa imagem, a sua pupila, ela já está no tamanho ideal, então ela nem está muito contraída, nem está muito dilatada, certo? Esses sinais, esses outros sinais que você observa aí na íris, isso nos mostra o quê, Isabel? Você carrega uma característica psicológica de, como eu já mencionei anteriormente, né? Um sentimento de obstáculo. Então, a partir de hoje em diante, né, desde esse processo terapêutico que você fez, é sempre muito importante você estar atenta aos seus pensamentos, às suas emoções, e sempre quando você está prestes a dar um próximo passo, observar como que o seu corpo e como que a sua mente vai funcionar.
Pois aqui nós observamos, através desses sinais, desses cortes aqui, desses raios principalmente, ó, na parte superior, ali nos mostra o nosso superego, a nossa estrutura psíquica chamada de superego. Então, o que é que o superego ele faz? Nós podemos analisar como que o superego ele funciona como um juiz. Então, essa estrutura psíquica, ela é muito rígida, de acordo com os condicionamentos, de acordo com o que você ouviu, aprendeu durante a sua infância, o que é que vai acontecer? Tudo isso vai se refletir hoje na sua vida. Então, sempre que você vai fazer algo, vai dar um próximo passo, esse juiz, lá dentro da sua mente, ele vai sempre estar dizendo assim: Isabelle, faz isso não, hein? Isso não é bom, isso não é certo. Aí a sua criança interior, ela vai lembrar lá de quando você era criança, e aí você iria para conversar algo com os seus pais, você iria compartilhar algo. E aí, por algum motivo, eles não tinham tempo para te ouvir. E aí, esse juiz, sempre hoje, quando você for expressar algo que você deseja, falar sobre os seus sentimentos, aí esse juiz interno ele vai dizer assim, ó, é melhor tu ficar calada. É melhor tu ficar calada porque tu sabe que, assim como no passado, as pessoas não vão te ouvir, as pessoas não vão aceitar o que tu tá falando. Então, fica calada, guarda isso que você tá pensando e sentindo aí pra você, porque não vai dar certo. Só que essa mentalidade, Isabelle, vai fazendo com que você sempre se sinta refreada, sabe? Sempre que você quiser dar o próximo passo, aí você diz assim: eita, mas será mesmo? Então, sempre fique atenta a isso, pois você se deixar e permitir que esses medos, que essas sensações de bloqueio te paralisem, você pode perder muitas coisas positivas na sua vida. Então, ter isso em mente vai te ajudar a sempre que você for fazer algo que bater um sentimento talvez de baixa autoestima, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, você lembrar desses condicionamentos. E aí você, ó, pega as rédeas da sua vida e diz assim: talvez no passado eu não consegui, eu não fui ouvida, as pessoas talvez não me davam tanta atenção, mas hoje é diferente. Hoje eu sei, hoje eu posso, hoje eu consigo. E eu vou lá fazer. E se não der certo, mas serve como aprendizado. Então, ter isso em mente vai ser muito importante a partir de hoje, para que você não mais se sinta travada, paralisada e que isso não venha mais ser, por exemplo, um gatilho para crises de ansiedade, certo? Aí, além do mais, ó, na parte superior lá, podemos dizer que é o juiz. Na parte mediastínica, nós podemos dizer que é o advogado. Então, o que é que acontece? O advogado ele sempre vai ficar tentando conciliar, né? Ali o que o juiz diz e o que a nossa criança interior, que é ali na parte inferior, quer. A nossa criança, ela só quer o quê? Se divertir, brincar, ela só quer levar a vida de uma forma de que tudo que vem na mente dela, ela vai, fala e faz, tá tudo certo. Obviamente, tem que ter filtro, né? Tem que ter equilíbrio. Mas entender essas estruturas psíquicas através da íris vai nos dar essa orientação para que a gente tenha esse jogo de cintura sobre o que eu falo, o que eu faço e o que eu não falo e o que eu não vou fazer, tá? Mas veja, aqui, ó, na parte inferior, vou mostrar aqui, ó, nessa parte inferior, especialmente aqui, ó, esses dois raios, o que é que isso nos mostra? Pelo fato de que você teve ao longo da sua infância essas repressões muito fortes, né? Então, isso hoje traz um impacto na sua criatividade, nos seus desejos mais profundos. Então, dessa forma, hoje, a sua criatividade, embora seja grande, embora você tenha muitas habilidades de fazer, né? Você faz bordados ali, eu já vi alguns trabalhos seus muito bem feito. Então, é exatamente isso. Esse seu lado criativo, para que ele possa aflorar ainda mais, para que você consiga de fato realizar mais seus
desejos, quer seja no aspecto profissional, quer seja até mesmo dentro, né, do seu relacionamento futuramente, que é essa expressão sexual, tudo isso está relacionado a esses bloqueios. Aos bloqueios vividos lá atrás, durante a infância, pode causar um impacto também na sua vida hoje, tanto na parte da criatividade, na parte da expressão sexual, pois ao você desejar falar ou fazer algo, pode vir imediatamente aquela frase: "Tá errado, não faz isso, não é legal". Então, dessa forma, ter esse entendimento vai ser essencial para que você consiga saber lidar diante dessas situações desafiadoras. Tá, Natan, mas o que é que eu faço para mudar isso então? A consciência, que é o primeiro passo que você já fez, né? Olhar para as suas feridas emocionais, olhar para as suas sombras, ou seja, aqueles aspectos que nós encaramos como negativos da nossa personalidade, mas na verdade foi aquelas nossas características que os outros falaram para nós de que era errado, de que não era bom, né? E aí a gente foi reprimindo dentro de nós. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós, claro, buscamos ter uma boa rotina de alimentação, de exercícios físicos, tudo isso vai ser essencial. Tudo isso vai nos ajudar para que dessa forma nós consigamos saber manusear, saber equilibrar essas nossas energias, essas nossas habilidades, essas nossas características que fazem parte da nossa psique. Então, sempre ter isso em mente, Isabel, esses cuidados com a parte física e também com a parte emocional. E sempre trabalhar isso internamente, ou colocar limites nas pessoas e nas situações, para que dessa forma você continue conquistando, se realizando fisicamente, emocionalmente, pessoalmente, na vida pessoal e na vida profissional. Dessa forma, você a cada conquista vai adquirindo mais força, mais resiliência para saber lidar com os desafios da vida. E claro, sempre só subindo, degrau após degrau, prosperando. Tá bom?